Estamos de volta, recebendo com muito carinho a doutora Juliane Lotufo, ela que já é de casa, todo mês participa conosco, falando sobre saúde da mulher. A gente agradece esse carinho com o nosso programa e com o nosso público, viu, doutora? É sempre bom receber. Obrigada, Tati. Muitas perguntinhas já chegaram. Antes de começar aqui com a participação do público, para a gente finalizar, né, a nossa prosa aí que a gente começou no bloco anterior, reforçando então, doutora, até no intervalo a gente comentou um pouquinho, são muitos sinais que aparecem no nosso corpo, nos avisando desse início de climatério, né, dizendo que os hormônios vão começar a nos dar trabalho. Mais cedo na TPM, as mulheres sofrem um pouquinho, e aí a partir dos 35 anos começam também, muitas vezes, a surgir mais pelo, cresce mais pelo. Quanto mais a idade vai avançando, o aparecimento de pelos, né? Irritabilidade, a irritabilidade, inchaço, a ansiedade, a retenção de líquido. Os né? calorões, muita gente sofre com calorão. Os calores normalmente vão quando a menstruação já está falhando, né? Que isso é a falta do estrógeno, né? E aí você tem calor. E quando você está na menopausa, além do calor, vermelhidão no rosto, porque é uma alteração do centro térmico da mulher. Você vê como o hormônio mexe com tudo, né? Falando nesses sintomas, teve uma telespectadora que perguntou se a reposição hormonal acaba com todos esses sintomas ou ela só diminui? Olha, em algumas mulheres chega a acabar mesmo, porque tem muito de quando você começa a tratar. Porque se a mulher começou há pouco tempo e já começou a tratar, mas tira com a mão. Agora, digamos que você atende uma pessoa que não fez a reposição e já está na menopausa há algum tempo. A gente tem que ter muito cuidado de não fazer uma reposição com doses assim mais altas de imediato. Hoje em dia, a gente procura fazer reposição de baixa dose. Por quê? Porque tem menos risco. Tá. Então, uma das coisas, por exemplo, uma pessoa que está há muito tempo sem fazer reposição, as artérias e a veia dela estão um pouquinho já diminuída de tamanho. Se você dá hormônio numa dose mais alta, você pode ter risco de um acidente vascular. Por quê? Porque o hormônio lubrifica e aumenta e o sangue passa mais rápido. Aí imagina você ter um negocinho estreito, que já está estreito há anos, e você dá uma coisa que força. Aí que existem os riscos de trombose. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente começa com uma reposição natural, aí essa é mais lenta, né? E aos poucos, quando a mulher vai usando, melhora mais rápido. Mas na mulher que entrou com a reposição mais cedo, tira mesmo as ondas de calor. Tá, e obrigada Ana Lúcia de Campinas, que participou conosco fazendo essa pergunta. Agora tem uma conterrânea de Indaiatuba. Beijo, Maria das Graças de Souza Rosa. Tem 15 anos de menopausa, gostaria de saber se vai continuar com calor por muito tempo. Maria das Graças diz aqui que ela sofre com os calorões. Eles vão cessar em que momento? E tem uma dica para diminuir com esses calorões? Então, tem uma dica para diminuir. Primeiro que você pode fazer coisas naturais. Ela deve ter algum motivo, ela não falou. Por que ela não está tratando? Porque ela disse que está há 15 anos. Há 15 anos não era. Se ela tiver em tratamento, não é para ela estar tendo os calores. Além da reposição hormonal, o que mais a pessoa pode fazer para diminuir todos os sintomas, inclusive os calores? O próprio exercício físico, porque você fazendo uma atividade física, você estimula a liberação de alguns hormônios. E não só isso, alimentação, por exemplo, medicação à base de soja. Né? A soja simula o papel do estrogênio. Medicação à base de progesterona, por exemplo, as raízes, tipo, eu falei ainda agora, por exemplo, nabo, cenoura, mandioquinha, inhame, cará, né? A própria mandioca mesmo, tudo isso diminui os sintomas. À noite, você não fazer uma alimentação pesada, fazer uma alimentação mais leve, como uma salada com grelhado ou uma sopa de raízes. Tudo isso vai te diminuindo os sintomas, você não fica com o estômago tão cheio à noite, que daí outra coisa, uma alteração que a mulher tem, é a alteração do sono na menopausa. Então, se ela come muito à noite, ela fica com o abdômen mais distendido, vai ter dificuldade para dormir. E dura por quanto tempo? Ela até perguntou aqui, né? Queria saber se vai continuar o calor por muito tempo. Isso é variável, varia de mulher para mulher. Tem mulheres que vão até os 65 anos tendo calor. Nossa, tem mulheres que vai muito tempo tendo calor. E já tem aquelas que o calor passa rápido. A qualidade de vida que a pessoa leva. Se fazer atividade física, da alimentação, ela consegue diminuir Ela consegue bastante. diminuir boa parte dos sintomas, né?
principalmente ela tem uma ocupação, porque a mulher na menopausa ela tem uma tendência à depressão. Então, uma pessoa muito sozinha, muito solitária, ela vai sentir mais de que aquela pessoa que tem contato com gente, que sai de casa, né? Eu vejo muito aqui no bloco os artesanatos, todos, né? Para aquelas mulheres que não trabalham fora, fazer um artesanato, fazer uma ginástica, fazer uma hidroginástica, isso tudo funciona como um remédio na vida da pessoa, entendeu? Então, não fiquem em casa, procurem fazer alguma coisa, vai no hospital ajudar alguém, né? E fazer artesanato, mais um motivo, então, para a gente desenvolver trabalho manual. Mais um benefício. Né? E outra coisa, trabalha a mente, né? Porque a memória já fica deficiente. Então, um bom exercício para a memória é você procurar aumentar teu nível de concentração, né? Ler um livro. Tá aí. Espero que você em casa, então, que sofre com esses sintomas e não pode fazer reposição hormonal, mude um pouquinho, né, o estilo de vida, o hábito alimentar, né? Que você vai poder aí desfrutar dos benefícios. Converse, né, com pessoas, você precisa viver em comunidade, né? Se relacionar. Perguntinha agora de Maringá, no Paraná, Denise Gomes, um beijo para você. Tati, tenho 35 anos e agora começou a sair muitas espinhas no meu rosto. Nunca tive esse problema e agora tô com um monte. Isso tem a ver com variação hormonal? O que eu posso fazer para amenizar isso? Pode ter relação, doutora? Pode ter relação, mas pode ter relação também com alteração de testosterona, que é o hormônio masculino que a mulher tem, se tiver alterado. Pode ter relação com cistos no ovário, ela dar uma checada nessa parte, fazer um ultrassom. E a espinha pode ser um sintoma de cisto no ovário? Sim, ovário, se ela tiver ovário micropolicístico, é um dos sintomas. Ou se ela fez um cisto único, a espinha pode ter a ver com o ovário. Vale a pena fazer uma investigação. Fazer uma dosagem hormonal, entendeu? E aí tem como amenizar. Está muito relacionado, às vezes, com a medicação. De repente, se ela estiver fazendo uma medicação que estimule a produção da testosterona, né, que é o hormônio masculino, ela vai ter mais acne. Né? Às vezes, ela também está levando uma vida mais sedentária e isso pode também aumentar. Agora a perguntinha da Bahia. Olha que legal, Maria Eliene Santos Silva, Brasil inteiro sintonizado e participando. Um beijo para você, viu, Maria Eliene? Quer saber a função da lecitina de soja? Então, a lecitina de soja hoje é muito utilizada até nas dietas de emagrecimento. A soja, na verdade, ela é muito utilizada por causa da parte hormonal, né? Ela tem uma ação na parte gordurosa mesmo, nas células gordurosas, e isso diminui um pouco a produção, ajuda a mulher a emagrecer também, a queimar um pouquinho de gordura, né? Inclusive a soja, a gente até abordou recentemente com o pediatra, muitas mães acabam dando para as crianças o suquinho de soja, o leite de soja, e não é bacana, gente, o pediatra fez um alerta. Estimulando a parte hormonal, estimula a puberdade precoce, né? Tanto para a menina, né, como para o menino. Então, tem meninas que tem a genitália feminina, né, que tem os lábios, pequenos grandes lábios. Tem gente que tem hipertrofia, aumento, né, dos lábios por causa da estimulação hormonal precoce. Então, tem que ter muito cuidado com o que dá para a criança. Fica aí um alerta, de repente, quem não conhecer essa informação, fiquem atentos. Isso é para mulher com mais idade, né? Que está com pouco hormônio. E hoje você vê suquinhos de soja, inclusive com apelo infantil, com desenho, com personagem, né? Precisa ter muito cuidado. As mães, às vezes, colocam no lanchinho da escola, na lancheira. E a soja, o pediatra, ele, inclusive, foi muito insistente, né? Em falar que não é alimento para criança, nem suquinho, nem leitinho de soja. E tem gente que faz isso diário, né? Então, você está estimulando, a parte de estrogênio, que de vez em quando, uma vez em outra, tudo bem, mas o problema é esse. Que põe no lanche desconhece a informação e todo dia oferece suquinho de soja. E pensa que está fazendo um bem, né? Fica aí o alerta. E para as mulheres adultas, a soja, então, acaba sendo interessante. Sim, você fazer uma salada com soja também. Ajuda Agora, a diminuir não estou falando mais da sintomas? lecitina, estou falando da soja mesmo, alimento, né? Ajuda a diminuir os sintomas. A lecitina ajuda também? A lecitina ajuda mais na parte de emagrecimento, né? Tá. E aí a soja? A própria soja, porque facilita a digestão. Né? Por isso que a lecitina também ajuda. E a soja em si melhora a taxa de estrogênios lentamente, então tem que ser um uso diário para você ir tendo melhoras.
Que é uma maneira natural da gente amenizar aqueles sintomas, os sintomas. Principalmente quem não pode fazer reposição hormonal. Agora, nada se compara à reposição hormonal. A reposição hormonal tira muito rápido esses sintomas. Entendeu? Então, aquela mulher que não tem contraindicação para reposição, ela passa pela menopausa muito bem. Muito obrigada, viu, doutora, mais uma vez por passar no nosso programa, compartilhando tantas dicas boas. Muito bom, né, a gente conhecer melhor sobre o nosso corpo e como a gente pode prevenir. Ai, os sintomas são tão chatinhos, né? Tantas fases da nossa vida que a mulher sofre um pouquinho mais cedo na TPM, mais tarde no climatério, na menopausa. Então, que esse bate-papo de hoje possa aí ter ajudado o nosso público, porque às vezes judia mesmo, né, doutora? Sim, tem mulher que sofre muito, às vezes sofre por muitos anos. E às vezes falta de informação, né? Às vezes medo de procurar um médico, mas precisa de ajuda e tem ajuda, né, para menopausa. Só procurar, né, as informações com o especialista. Muito obrigada, Juliane Lotufo, Obrigada ginecologista. Também. Mês que vem ela está de volta para trazer mais orientações e a gente volta a falar sobre saúde da mulher. Doutora, uma ótima semana e a gente volta a se encontrar mês que vem. Para você também. Mulheres, se cuidem. E com esse recadinho da doutora Juliane Lotufo que eu me despeço desse bloco.